Neste vídeo vamos então introduzir aqui mais um tipo de relação existente entre tabelas numa base de dados através do Eloquent. E neste caso são as relações de muitos para muitos. A relação de muitos para muitos é um outro tipo de relação que aparece aqui na documentação do Laravel. E ela basicamente significa o quê? Imaginem uma circunstância, que é nós termos, por exemplo, um conjunto de funcionários de uma empresa, ok? Mas esses funcionários terem depois uma outra tabela que define quais são as suas funções. Isto é, se ele é o administrador, se é secretário, se é coordenador ou se é um operário. O que acontece neste caso é o seguinte: nós podemos ter vários funcionários com a mesma categoria, ou neste caso com a mesma função, podemos ter 2 ou 3 administradores, ok? Da mesma forma que nós podemos dizer que para cada função podem existir vários funcionários, ok? Portanto, aqui está um exemplo do que é uma relação de muitos para muitos. Muitos funcionários podem ter a mesma função, da mesma forma que a mesma função pode ser para muitos funcionários. Isto é, ou até uma outra circunstância, um funcionário pode ter mais do que uma função. E uma função pode ser de mais do que um funcionário, ok? Portanto, nós podemos ter o João, a Maria e o António e todos eles serem simultaneamente na tabela das funções, serem administradores e ao mesmo tempo serem administrativos, embora não faça muito sentido, ok? Então o que nós vamos tentar fazer aqui é muito rapidamente um novo projeto e eu vou tentar ser o mais rápido possível. Não sei se vamos conseguir fazer tudo isto num vídeo, mas aqui vamos. Não vamos olhar aqui para o que aqui está, vamos olhar para o exemplo que eu vou fazer. Okay? Então eu vou fechar aqui o browser todo, ok? Vamos aqui criar um novo projeto muito rapidamente. Vamos aqui criar novamente, ok? Um Laravel 7z, vamos colocar muitos para muitos, ok? Está então a ser criado o projeto. O que nós vamos fazer já é abrir aqui, já sabemos que temos uma base de dados aqui, muitos para muitos. Já sabemos tudo isso, está agora a ser descomprimido todo o conjunto de ficheiros que necessitamos para o nosso site. Cá está ele a ser apresentado aqui, ok, página inicial. Vamos abrir aqui a pasta do projeto. Neste caso não temos que remover esta, bastará fazer Open Folder, ir à pasta dos projetos e temos aqui muitos para muitos. Selecionar a pasta, ok, e agora vamos fechar aqui este e vamos ficar com este aberto. O que nós vamos fazer aqui já é colocar os dados para acesso à nossa base de dados. Muitos para muitos. Aqui vamos ter o root, que é o utilizador, e o segredo, não temos secret password, ok? Ctrl S para guardar. Vamos limpar aqui os nossos resources, nas views vamos selecionar tudo aquilo que lá estiver dentro, ok? Eu vou clicar aqui e depois em cima com o shift vou pressionar a tecla ou o botão direito do mouse e vamos pressionar delete, vamos aqui fechar, ok? Aqui ele voltou a gravar, peço desculpa, vamos aqui novamente eliminar, vamos fechar, clicar em não. Vamos aqui depois nas nossas routes, vamos aqui à web, vamos eliminar esta que aqui está, vamos colocar aqui simplesmente route, get, vamos definir aqui uma route para a nossa raiz da aplicação e ela vai apontar para um app controller que ainda não está criado e o index, ok? Portanto, este controlador ainda não está criado, nós já o iremos criar. Antes disso, vamos já tratar aqui da estrutura da nossa base de dados. Nós temos aqui nas migrações 2 ficheiros, vamos selecioná-los e eliminar, não queremos estes 2 ficheiros, estamos a limpar simplesmente o código. E aqui dentro, neste caso do HTTP, temos nos controladores tudo certo, temos aqui o user PHP, que é um modelo, nós não queremos aqui também, vamos fazer aqui um delete, tranquilo. Portanto, temos mais ou menos a nossa aplicação limpa. A única circunstância que nós vamos ter que fazer então é criar já aqui uma migration. Vamos então aqui ao nosso terminal. No terminal vamos entrar na pasta muitos para muitos, cd cd muitos para muitos. Ok, estamos lá dentro. Vamos então fechar e abrir novamente o terminal. Vamos começar a criar aqui os objetos que necessitamos, neste caso PHP Artisan make migration. Ok, aqui na migration vamos chamar-lhe simplesmente teste, create igual a teste, para usarmos esta migration simplesmente para criar todas as tabelas, ok? Vamos criar aqui, está criada. O exemplo que nós vamos fazer é o seguinte, vamos pegar naquele exemplo então de uma estrutura organizacional dentro de uma empresa. Nós temos os funcionários, que são as pessoas que trabalham nessa empresa, e vamos ter também uma tabela das funções.
Ora, no entanto, para as relações de muitos para muitos, nós vamos precisar de uma tabela pivô. Isto é, o que é mais ou menos uma tabela pivô? É uma tabela que vai servir para relacionar ou interligar as duas tabelas que eu referi, neste caso funcionários e funções. Então, nós na nossa migration o que vamos criar é o seguinte, vamos aqui abrir a migração, vamos aqui alterar para funcionários, okay. Funcionários, vamos colocar aqui funcionários, ok, vamos deixar ficar o ID exatamente como está e vamos simplificar isto, vamos colocar aqui table, string, nome, ok, simplesmente isto. A seguir, vamos colocar aqui apenas os funcionários, vamos copiar aqui este código todo, vamos criar a tabela das funções, isto é, quais são os cargos que cada um poderá ocupar. Funções, então vamos colocar aqui funções, vamos deixar ficar o ID e aqui vamos colocar, por exemplo, função, okay? Que é a designação da função. Portanto, nós podemos ter aqui o nome João, Carlos, Ana, Cristina, Beatriz, etc. Aqui na função poderemos ter administrador, secretário, operário, coordenador, encarregado, tudo isso, ok? Vamos depois criar então a outra tabela que vai estabelecer as relações com as ditas iniciais, ok? Portanto, nós vamos ter aqui uma outra tabela que vai ser a ligação entre funcionários e funções. Então o que nós vamos colocar aqui, eu vou copiar o texto e colar, mas aqui vamos colocar da seguinte forma. Nós vamos querer estabelecer uma relação entre estas duas tabelas. Então nós devemos colocar sempre funcionários underscore funções. Okay? É assim que devemos fazer. Portanto, vamos relacionar assim, underscore funções. Temos aí já a tabela criada. Não vamos precisar, neste caso concreto, de um ID para esta tabela. Porquê? Porque ela vai ter dados que podem eventualmente aparecer repetidos e não há necessidade de nós termos aqui um ID. A única circunstância que nós vamos ter atenção aqui é o seguinte, vamos deixar ficar o timestamps e vamos criar aqui uma relação com os funcionários, isto é, esta tabela vai se relacionar com os funcionários, ok? E neste caso a relação nós vamos fazê-la de que forma? Vamos colocar table, vamos colocar aqui um integer, e já vão perceber porque que eu não coloquei ali unsigned integer, porque existe outra forma de eu colocar e fica mais interessante de ler. Aqui, o que é que nós vamos ter que colocar? Nós iríamos colocar aqui ID. No entanto, uma vez que nós vamos ter que colocar aqui duas chaves estrangeiras, nós não vamos ter a possibilidade de funcionar com dois IDs igual. Então nós vamos colocar aqui ID funcionário, ok? E a seguir vamos colocar aqui unsigned. E isto vai automaticamente permitir que este tipo de dado que aqui está seja exatamente igual ao mesmo tipo de dado que ali está, certo? Vamos colocar aqui a relação, table, foreign, vai ser igual a quê? Neste caso, ID funcionário, vai se relacionar ou vai referenciar, references, e vai referenciar o quê? O ID na tabela on funcionários, ok? E já agora vamos aqui também deixar ficar o on delete, neste caso com maiúsculo, aqui, cascade. Neste caso, para a eventualidade, se nós quisermos apagar um funcionário, ele vai apagar todas as informações que estiverem na tabela das funções, ok? Neste caso aqui, vai apagar o que estiver aqui na tabela dos funcionários funções, assim é que é correto. Vamos copiar aqui tudo isto e vamos criar a chave estrangeira que vai relacionar esta tabela, mas desta feita com a tabela funções, portanto com a tabela funções. Eu vou colocar aqui desta forma, certo? Então vamos ter aqui o ID função e o ID função vai se relacionar com o ID, com este, on funções, on delete cascade. Okay? Vamos deixar ficar o timestamps. Obviamente que se nós agora quiséssemos ser mais primorosos, não vamos tirar partido disto, mas vamos colocar aqui funcionários. Ups. Vamos copiar e vamos colocar aqui funções. Vamos copiar aqui e vamos colocar aqui um underscore e funções. À partida, se tudo estiver correto, estamos então prontos para fazer a migração para o interior da nossa base de dados. É isso que nós vamos fazer neste caso. Vamos colocar aqui PHP Artisan Migrate. Okay? Cá está a migração feita. Se nós formos então à nossa base de dados, vamos aqui abrir com o MariaDB e com o ADSQL.
Nós vamos ter então aqui uma base de dados que foi criada no momento em que o projeto foi criado e temos aqui então estas 4 tabelas, o Migrations, que já é normal para controlar as migrações que são feitas, e temos estas 3, funcionários, funções, e esta tabela funcionários, funções, que faz a ligação entre as duas tabelas. Nós não vamos avançar muito mais neste vídeo, vamos apenas prepará-lo para aquilo que é o sumo da questão que vamos tratar depois no vídeo seguinte, ok? Então o que nós vamos ter que fazer é o seguinte, nós vamos criar aqui condições para ter um módulo de cada uma destas duas tabelas, ok? Então vamos criar os 2 models, ou os 2 modelos. Vamos aqui fechar, já temos esta função criada, ainda não criámos o controlador, também o vamos criar e vamos deixar ficar já todo o nosso código pronto para depois avançarmos para, no próximo vídeo, explorarmos esta matéria. Então vamos colocar aqui PHP Artisan, vamos fazer aqui várias coisas. Make, model, e vamos, ok, eu estou a colocar ali sempre o underscore e assim é que está correto. Vamos ter então um model chamado funcionários. Okay? Eu prefiro dar o nome no plural, porque penso que depois é mais fácil para mim. Pelo menos para mim é mais fácil. PHP Artisan make model e agora funções. Okay? E vamos criar então o controlador para a nossa aplicação. Neste caso, App Controller. PHP Artisan make controller e vamos lhe dar agora o nome App Controller. Okay? Está criado também o controlador e, portanto, já criámos aqui um conjunto de ficheiros novos para a nossa aplicação. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, vamos aqui à pasta App e vamos encontrar, eu vou aqui fechar estas pastas, temos aqui funcionários e funções, certo? Portanto, temos aqui estes nossos 2 models que, pelo simples facto de fazerem uma extensão da classe model, já nos oferecem um conjunto de funcionalidades bastante extensas, ok? No entanto, nós depois vamos acrescentar aqui as funcionalidades que nos permitem estabelecer a relação de muitos para muitos, ok? Tanto nos funcionários como nas funções. Vamos verificar aqui dentro dos controladores que vamos ter então aqui o App Controller. O App Controller tem uma função que já está na route, que é a função index. Public function index. E esta função vai ser simplesmente para dizer return, estou aqui. Ok? Portanto, significa que se nós agora refrescarmos a nossa aplicação, estamos aqui nesta função. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, nós vamos criar dentro do nosso controlador, vamos criar aqui apenas 2 funções. Uma função para os funcionários e uma função para as funções. Okay? Eu peço desculpa de estar a repetir estes termos, ou deles poderem eventualmente ser mais complicados de perceber, mas já vão perceber o que é que eu estou a dizer. Portanto, nós temos aqui uma função que é o index, não vai servir rigorosamente para nada, é só para a nossa aplicação não ficar ali sem uma route de raiz. Vamos ter aqui o public function funcionários, ok? E vamos ter aqui o public function funções. O que é que nós vamos fazer com estas 2 funções que aqui estão? No próximo vídeo vamos introduzir aqui código que vai permitir, por exemplo, no caso dos funcionários, ir buscar todas as funções que um determinado funcionário pode ter. No caso das funções, escolher uma função, por exemplo, e ir buscar todos os funcionários que têm essa função. Okay? Esse é um exercício mais simples que nós podemos fazer nestas relações de muitos para muitos. Obviamente que ainda vamos ter que preencher dados nas nossas tabelas. Ora, para preencher os dados nas nossas tabelas, nós vamos fazer da seguinte forma. Okay? Eu vou apenas dar aqui um exemplo, vocês depois vão preencher à vossa vontade aquilo que bem entenderem. Quando eu regressar para o próximo vídeo, já irei ter aqui então a minha tabela, ou as minhas tabelas preenchidas. Então o que vocês devem fazer aqui em funcionários é abrir o espaço de inserção e vão apenas ter que definir nomes diferentes. Não se preocupem com rigorosamente mais nada, vamos inserir aqui, vamos colocar aqui, podem colocar o vosso nome, eu vou colocar João, table ele vai colocar assim, vamos fazer aqui um insert, vamos colocar aqui a Ana, vamos fazer um novo insert e coloquem pelo menos 7 ou 8 funcionários, ok? Vamos colocar aqui o Carlos, vamos colocar aqui ainda o António e vocês depois vão colocar mais 4, ok? O que é que nós vamos depois ter que fazer aqui na tabela das funções? Vamos ter que definir quais são os diferentes tipos de funções que os funcionários podem ter. E aqui não é preciso nos estendermos muito. Vamos colocar aqui apenas umas 3. Então a sugestão que eu dou é colocarem o seguinte. Aqui a primeira função vai ser administrador. Okay? Quem manda. A segunda função vai ser
por exemplo, coordenador. Ok? Ou encarregado, se quiserem. Podem colocar, não tem qualquer problema. E a terceira função vai ser o operário normal. Portanto, ficamos aqui com uma hierarquia muito bem definida. Portanto, o operário normal, certo? O que é que vai acontecer agora? Nós temos também que definir já, porque não temos isso definido na nossa aplicação, estamos apenas a testar esta funcionalidade, vamos ter que definir as relações entre os funcionários e as funções. Ora, para isso vamos ter que utilizar a tabela funcionários-funções. E aqui o que nós vamos ter que fazer é simplesmente escolher das tabelas que já existem, porque como nós fizemos chaves estrangeiras, o que vai acontecer é que esta tabela já está relacionada quer com funcionários, quer com funções. Então, quando eu faço aqui um insert e vou tentar selecionar, ou vou tentar introduzir aqui um dado, eu tenho que selecionar já do conjunto de nomes de pessoas que existem nos funcionários. Então, vamos começar pelo 1. O João, obviamente, teria que ser o quê? Um administrador, certo? Vocês podem brincar com o meu nome e colocar uma coisa completamente diferente. Podem colocar palhaço, qualquer coisa assim mais engraçada. A Ana, porque não poderíamos usar o termo circo, a Ana vai ser coordenador. Okay? Eu vou depois colocar ali também mais alguém a fazer administração comigo. Vamos pressionar Insert, vamos colocar aqui já o Carlos, e o Carlos vai ser operário, ok? E neste caso vamos ter aqui um Insert, e, ok, e vamos ter o António, aqui vamos ter que definir o António, que vai ser também operário, ok? Então o que é que nós temos aqui para terminar este vídeo por agora, e depois no próximo vídeo avançamos com a exploração desta funcionalidade do relação muito para muitos, ou muitos para muitos. Neste caso nós temos nesta tabela aqui funcionários, funções, já a indicação de como é que estas duas tabelas se estão a relacionar entre si, ok? Uma vez que cada funcionário, por exemplo, que é aquilo que eu vou fazer também, nomeadamente o João, vai ser administrador e ao mesmo tempo vai ser operário, isto a título apenas de exemplo, porque na prática não faria muito sentido. O que vai acontecer depois aqui então é que nós vamos poder colocar aqui, como eu vou dar já o exemplo, vamos colocar aqui o João, voltamos outra vez ao 1, por exemplo, e ele vai ser simultaneamente, já é administrador e vai ser também, vai ser coordenador, ok? Portanto, significa que o João já tem duas funções. Da mesma forma que a função 3, operário, também já tem dois funcionários, ok? A ideia é essa. E então o desafio que eu vos lanço agora é preencherem na vossa base de dados, da forma como bem entenderem, as relações, isto é, criar, por exemplo, para um funcionário, mais do que uma função. Ele pode ter até as funções todas, não tem qualquer problema, ok? Vemo-nos então no próximo vídeo, onde vamos então explorar a relação de muitos para muitos. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.